Família, agora eu vou explicar para vocês uma das estratégias que eu mais gosto da roleta, que são os terminais, ok? Repetições de terminais na roleta. Antes de mais nada, para quem ainda não sabe, os terminais da roleta seriam os finais de cada número. Ou seja, o terminal do 5 seria o 5, o 15, o 25 e 35. Terminais do 1, 11, 21, 31. E assim vai. Todos os terminais da roleta são: terminais do 0 são o 0, o 10, o 20 e o 30. Os terminais do 1 são 1, 11, 21, 31. Os terminais do 2, 2, 12, 22, 32. Os terminais do 3, 3, 13, 23, 33. Família, aqui está para vocês os terminais do 0 até o terminal 9, tá bom? Uma das estratégias que eu mais uso, então tira print, anote no caderno que vai te ajudar muito os terminais, ok? Família, agora eu vou te mostrar uma repetições de terminais aqui, um exemplo eu vou te passar aqui agora, ok? Então fique atento, porque é o seguinte, os terminais assim que se repetem mais de uma vez dentro de 5 rodadas, eles tendem a puxar eles mesmos e os seus vizinhos, seguindo o padrão de repetições que eles mesmos estão sugerindo, padrão de alternância de uma casa. Agora eu vou explicar para vocês um padrão de alternância que veio a quebra e logo após se repetiu, respeitando a nossa análise, ok? Por exemplo, 0 veio o 1, quebrando o padrões de terminais, correto? Logo após veio 10, continuando padrões de terminais. Então o que aconteceu? Veio 0 entrando no gatilho de terminais, logo após veio a quebra no 1 e logo em seguida, se respeitando os terminais, apareceu 10, ok? Então, para você ter ideia, ele pode se repetir seguidamente, como também pode quebrar e se repetir logo após. Por exemplo, veio 0, o 1 quebrando, logo após o 10, depois o 34 quebrando novamente e depois apareceu o 20. Então, entrou nos terminais do 0, 0, 10, 20 e o 30, por exemplo, ok? Repetição de terminais na roleta. Padrão de alternância de duas casas. Por exemplo, eu acabei de passar para vocês a alternância e a quebra que deu de uma casa. Agora eu vou explicar para vocês a alternância de quebra de duas casas, ok? Vamos lá. Padrão de alternância de duas casas. Veio 0, logo após veio 1 e depois o 23. Muito se descartaria uma entrada aqui e se respeitando os terminais, correto? Porém, família, acontece isso muito em diversas vezes, quebrando 2 vezes ou até mesmo 3 vezes para se respeitar o padrão de terminais. Então, por exemplo, veio 0, logo após veio 1, depois o 23 e do nada apareceu o terminais do 0, tá bom? Apareceu o número 10 se respeitando os terminais. Então fique atento, porque pode se quebrar 2, 3 vezes e se respeitar logo após, ok? Logo após o 10, veio o 25, o 27 e depois se respeitando novamente no 20. Então tem possibilidade de quebrar 2 vezes para se respeitar na terceira, ou se respeitar em seguida, ou ter a quebra de uma ou até mesmo de 2 números na roleta, ok? Padrão de alternância de 3 casas. Família, eu deixei um exemplo aqui para vocês verem o que vem acontecendo aqui nesse exemplo. Veio o número 0, tá bom? Terminais do 0. Logo após veio 1, 23 e 25, quebrando 3 vezes o padrão de terminais, ok? Só que depois do 25 apareceu 10. Que é o quê? Que é o terminais que faz parte dos terminais do 0, tá bom? Então o que vem acontecendo aqui? Está entrando o gatilho dos terminais, logo após vem 3 quebras para se respeitar os terminais. Então fique atento no mercado, analise número por número para você ter o entendimento de quantas alternâncias vem se repetindo no mercado. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes para cumprir o padrão? Então fique atento, analise, seja dedicado analiticamente. Agora é o seguinte, família, eu vou deixar aqui uma repetição de terminais na roleta que a gente seguiu aqui, anotando no caderno e deixei o exemplo aqui para vocês, tá? Vamos lá. O primeiro exemplo veio o número 11, logo após o número 19, quebrando o padrão, correto? E depois do 19, com uma alternância de uma casa, a quebra veio, logo após veio 1, respeitando os terminais do próprio 11. Então, fique atento, porque vai acontecer de aparecer alternâncias de uma casa, alternâncias de 2 casas e etc. Exemplo 2, família. 35, 23, 25. O que aconteceu aqui novamente? A alternância de uma casa. Veio os terminais do 5, que faz parte, né? O 35 faz parte dos terminais do 5, ok? Quebrou no 23 e logo após retornou no 25.
Então veio a quebra e alternância de uma casa e retornou novamente no terminal do 5, ok? Logo após, 12, 19, 32, 27, 17. Aqui bateria o green direto no 17, tá bom? Então tem como você ter o discernimento também de entender como a casa vem se comportando, analisando todos os gráficos de mais ou menos umas 20, 30 rodadas, entendendo como que a casa vem se comportando em cima dos terminais, ok? Então é isso, família. Encerramos essa aula, ok? Qualquer dúvida, você tira print que eu vou te ensinar passo a passo no meu direct ou até mesmo no meu WhatsApp pessoal, ok? Então, vamos para a próxima aula.